Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua verdade, Senhor. Toda honra e toda glória pertence a ti. Tu és santo, Senhor, e a tua santidade nos transforma. O Senhor é bom e a tua bondade nos transforma, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença, Senhor. O Senhor não é uma história, o Senhor não é uma filosofia, o Senhor não é uma teoria. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Exaltado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Rialabacandara, labacandara, labacandara. Rialababababacandara, labassono, romecandara, labasso. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és santo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Tu és digno de toda a glória e de toda a honra, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, render louvores a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Bom podermos estar aqui, poder adorar ao Senhor, a liberdade que nós temos de expressar, muito mais do que cantar uma canção, mas de expressar o nosso coração a Ele. Porque uma letra a gente pode, sem perceber, depois de ter acostumado, de ter aprendido, a gente pode cantar sem ter nenhum peso. Mas quando a gente canta a partir do nosso coração, há uma entrega. E é isso que agrada a Deus, irmãos. Às vezes nós cantamos palavras tão fortes, né, mas elas se tornaram tão corriqueiras, tão comuns, que elas perdem o peso, elas perdem o sentido. E aí não tem mais valor nenhum. Então a importância de adorar o Senhor a partir do nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Talvez o capítulo mais conhecido, talvez mais importante, não sei se seria correto dizer isso, da carta aos Romanos. Às vezes, nós entramos num lugar, se você abrir o Romanos, olhe para mim. Às vezes, nós entramos num lugar onde propriamente aquilo que estamos decidindo não é pecado. Às vezes, tomamos decisões que a decisão em si não é um pecado. Porém, essa decisão começa a fortalecer a carne. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus,
o velho homem morre, um novo homem nasce, isso de forma instantânea, exatamente no mesmo momento, somos transportados do império das trevas para o reino da luz, o diabo já não é mais o meu senhor, eu já não sou mais escravo do pecado, eu já não vivo mais no império das trevas, passo a viver assentado com Cristo de forma posicional, e quando eu falo de forma posicional, é que essa é a nossa verdade em Cristo, e de fato é uma verdade. Porém, a nossa mente continua sendo a mesma, as nossas vontades, os nossos intelectos, e o nosso corpo, ele deve ser mantido debaixo de uma mortificação. Geralmente, nós caminhamos por uma linha assim, isso aqui é certo ou errado? Isso aqui pode ou não pode? Aqui nessa igreja pode isso, pode aquilo? O certo e o errado, o pode e o não pode, ele tem o seu lugar. Ele tem o seu lugar. Agora, o que nós precisamos entender é que nem sempre o fato de algo não ser errado significa que aquilo tem vida. O que eu quero dizer é que tem coisas na nossa vida que não são erradas, a princípio. Contudo, ela vai fortalecendo a carne. Existem coisas na nossa vida que nós não poderíamos dizer é pecado. Por exemplo, se você decidir, eu não vou jejuar, eu não diria que isso seja um pecado, ainda que a Bíblia nos ensina a jejuar. A Bíblia diz quando jejuardes, quando orardes. Mas eu não posso dizer assim, não jejuar é pecado. Eu não poderia dizer isso. Porém, por mais que eu não possa, eu não tenho legitimidade para dizer que não jejuar é pecado, eu não poderia dizer, irmãos, que uma vida sem jejum é correto. Se não é errado, então é correto. Não. O fato de não ser errado, quando você deixa de jejuar, a tua carne tende a se fortalecer. Por quê? Porque o jejum lida propriamente com a carne. Então, quando eu entro na lei do jejum, porque é uma lei de jejum, quando eu falo uma lei, eu não estou falando de uma regra, eu estou falando de um lugar, ok? Uma lei é uma esfera que você entra. Quando você entra na lei do jejum, você entrou no lugar de mortificação da tua carne. Então, não jejuar não é um pecado. Mas viver sem uma vida de jejum, irmãos, isso não é certo. Dá para você entender o que eu estou falando? Tem coisa que não é pecado. Porém, a permanência daquele lugar vai fortalecer a sua carne. E mais cedo ou mais tarde você vai acabar pecando. Então, existem coisas na nossa vida que, a princípio, é apenas uma vontade, que não é pecado, ou uma ausência de vontade, não estou com vontade. Ou estou com vontade. Eu não estou falando de uma vontade sobre algo pecaminoso. Porém, essa falta de vontade pode fortalecer a sua carne, pode fortalecer a sua alma, e amanhã aquilo se tornar uma base sobre a sua vida. Por quê? Porque nós começamos com algo que não era errado. Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne,
carne. O que é viver segundo a carne, irmãos? É viver segundo os desejos e a vontade da carne. Ó, porque se viver segundo a carne, caminhais, não é que você morre instantaneamente, caminhais para a morte. Porque se viver segundo a carne, se todos os dias eu for me rendendo às vontades da carne, eu não estou falando da vontade de se prostituir. Não, eu não estou falando desse grosso modo. Eu estou falando das coisas que se prostituir é errado. Eu estou falando de algo que não é errado, mas que é a minha carne passando a minha carne passando a ter governo. A minha carne assumindo um lugar ou decidindo numa esfera que ela não deveria optar. Tem áreas da sua vida que a carne não deve dar opinião. Tipo assim, eu vou fazer isso, a carne diz, não. Você fala, não. Aqui você não fala. Aqui você é escrava, nesse assunto, você cala a boca. E você faz o que eu mando. Tem áreas da nossa vida que nós não podemos deixar a carne, como diz o ditado, dar pitaco. Aqui você não fala. Por quê? Porque aquilo que ela vai falar é pecado? Não. Mas a carne, se você for dar para ela tudo que ela quer, você vai caminhar para a morte. Então, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, como é que se mortifica a carne? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu mortifico, a minha carne permanece no estado de mortificação, porque ela não morre de vez. O velho homem morreu, mas a carne não. Nós precisamos fazer com que ela permaneça morta. Nós precisamos manter ela morta. E o que é manter ela morta, já que eu preciso dela para mim me mover? Quando está falando da carne, está falando das suas vontades. Porém, contudo, nem sempre o que a carne está pedindo primariamente é errado. É um pecado. Como eu disse, você pode acordar todos os dias com vontade de tomar café, de comer o seu pãozinho, tomar o seu cafezinho. Não tem pecado nenhum nisso, irmão. E nesse frio é que é bom, né? Tem pecado nisso? Não. Não vejo como pecado. Porém, se eu nunca olhar para o jejum como uma arma, como uma chave, eu estou dando sempre o que a minha carne quer. Porque, pastor, se eu sente vontade de jejuar, não, eu já recebi direções para jejuar. Períodos longos. Períodos longos, eu jejuo por uma direção. Mas, por períodos pequenos, eu não preciso de direção para jejuar. Eu tenho uma direção na Bíblia, que quando o noivo fosse tirado, eu jejuaria. Por que Jesus falou para os discípulos, quando o noivo, ou para quem perguntou para ele, os discípulos de João jejua, e os dos fariseus também, por que os seus não jejuam? Ele disse, pode os convidados ficarem tristes enquanto o noivo está presente? Chegará o dia em que o noivo será tirado, nesse tempo jejuareis. Pastor, mas Jesus não está em nós? Sim. Nós não estamos nele? Sim. Então, ele foi tirado fisicamente, mas espiritualmente ele está em nós. Sim ou não? Sim. Então, se o noivo está em nós, a gente não precisa jejuar? Sim e não. Quando o noivo for tirado, está falando, existem áreas da sua vida que Jesus ainda não governa. Então, o jejum lida com áreas da nossa vida, o qual o noivo, o qual Cristo está ausente. Vocês estão aqui?
quando o noivo for tirado, existem áreas da nossa vida que o noivo, que Cristo não está presente. Às vezes na nossa finança, às vezes no nosso relacionamento conjugal, às vezes na nossa vida profissional, às vezes nas nossas amizades. Presta atenção, eu não estou falando de pecado, irmão. Eu estou falando que Cristo não está reinando naquele lugar. Amém? E às vezes a gente não consegue entender isso. Então, você acordar todos os dias e ter vontade de comer, é a vontade da carne e não é pecado? Como eu disse, eu tenho direções para jejuar longos períodos. Mas período pequeno, eu não preciso de uma direção, eu jejuo sem direção nenhuma. Mas quando é que o senhor tem vontade? Nunca. Eu não tenho vontade de jejuar nunca, irmão. Agora de comer eu tenho todo dia. Eu sinto, irmão. Eu não sinto de jejuar, mas de comer eu sinto todo dia. Eu sinto, e tem hora que eu sinto demais. Irmão. Num frio desse eu acordo sentindo assim. Parece que eu abro o olho, aquele sentimento já está tomando conta de mim. Um sentimento de comer, irmão. Falou, só pode ser de Deus isso. É tão forte, irmão. O que eu quero dizer é que tem coisa que não é pecado, irmãos. Porém, se todas as vezes eu ceder a isso, aquela vontade vai se tornando uma fortaleza na minha vida. E ela vai acabar me levando para o pecado. Porque eu estou dando para a minha carne tudo que ela quer. E a carne, nós precisamos manter ela sob disciplina. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Paulo não estava falando isso sobre acerca da salvação, irmãos. Paulo estava falando isso sobre disciplina. A disciplina do quê? Que a minha carne precisa ser subjugada. Todos os homens da Bíblia se consagraram. Pastor, propriamente hoje eu estou falando do jejum, não só do jejum. Eu estou falando sobre qualquer vontade que nós vamos rendendo a ela, que primariamente não é pecado. Mas sem perceber, eu vou me rendendo a ela. Eu vou cedendo a ela a cada dia. E o perigo disso, irmãos, é que às vezes nós começamos, e eu não estou falando dos pecados escandalosos, eu estou falando de coisas que não são primariamente pecado. É como se você falasse que, é como se você perguntasse se bater um papo pelo WhatsApp é pecado. Eu vou te dizer não. Ter uma conta no Instagram é pecado? Não. Mas você começa a ser levado para aquilo. E daqui a pouco você está pecando. Pelo tempo que você está dispensando sobre aquilo. Não estou nem falando das imoralidades que é possível viver ali. Não estou querendo nem entrar nessa área, irmãos. Eu estou dizendo que pelo tempo que você está dispensando, daqui a pouco você não consegue estar fazendo uma coisa sem estar olhando no celular. Irmãos, é tão sem sentido que a gente abre e fica assim. Você está vendo? Nada. Mas você não está vendo nada, por que não fecha? Não. Porque quem não está procurando coisa nenhuma, qualquer coisa que achar serve. Lá no Nordeste a gente tem um ditado que quem procura o que não perdeu, quando acha não reconhece. Quem procura o que não perdeu, quando acha não reconhece. Você não perdeu, quando você achou, você não vai reconhecer. Então, às vezes a gente não percebe, mas é pecado, não é pecado. Aquilo está te levando por um roubo de tempo, que você poderia estar edificando a sua vida para uma outra esfera, para uma outra dimensão. Se você falar, eu vou assistir com a minha família uma série no Netflix, ou seja lá no Amazon, ou seja lá onde for, é pecado? Não! E o que eu quero que nós entendamos, irmãos, é que chega uma hora que nós não vivemos mais nos pecados tenebrosos, mas a gente começa a pecar naquilo que não é pecado. Como é que começa a pecar naquilo que não é pecado? É quando a gente começa a fazer daquilo que é certo, ou viver exageradamente daquilo que não é pecado. E aquilo começa a tomar as nossas vidas. E às vezes a gente não percebe que com o tempo, olhe para mim. A gente não percebe que com o tempo, o nosso ânimo, as nossas vontades, as nossas disposições mudaram. Fala, por que eu não estou mais com vontade de ir para o culto? Por que eu não tenho mais vontade de orar? Eu
não estou em pecado, eu não estou fazendo mais nada, por que eu não estou sendo mais atraído por isso? É porque a carne foi ganhando um território. Ela foi ganhando um território e eu fui dando para ela. Eu estou falando, irmãos, de coisas sutis. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa olhar com muita atenção. E às vezes a gente não entende por que o vigor, a vida, a disposição, a paixão perdeu, acabou. Escute, irmãos, não é normal um crente não ser apaixonado pelo Senhor. Vocês estão aqui? Não é normal um crente não ter paixão, desespero por aquele que mostrou desespero por nós. Deus não nos amou de uma forma comum. Deus nos amou de uma forma escandalosa, escancarada. Ele nos amou tanto que Ele se tornou como nós. E às vezes nós não vamos entendendo por que as coisas vão acontecendo. Às vezes você olhou algo que a princípio não era pecado, mas você começou a fixar teus olhos de uma forma excessiva naquilo ali, e agora aquilo ganhou. E aí, irmãos, nós fazemos parte de uma geração que está querendo achar o que é certo e o que é errado. Se isso é errado, eu não faço. Se isso é certo, porque agora também tem a geração Z, ou sei lá. A geração Z é a geração que não tem nada errado, irmãos. É errado dependendo para você. A geração atual é o seguinte, irmão, não existe verdade. Cada um tem a sua e tudo é verdade. Dá para entender isso? Isso é diabólico, irmão. Porque ela não tem uma margem, ela não tem um parâmetro. Então, o Carlinhos acredita que beber não é errado. Eu acredito que ele fala, não, a sua verdade está certa e a minha também está, porque não tem verdade. Ela não tem parâmetro. Nós vivemos uma geração, irmãos, onde aqueles que são um pouquinho mais elevados, aqueles que são mais elevados um pouquinho, estão querendo saber o que é certo, o que é errado. Não é questão, nem tudo é questão de erro, irmãos. É que tem coisas que vai te tomando aos poucos. Irmãos, preste atenção. Dalila não matou Sansão. Sansão só deu para ela o que ela não poderia ter. E o que ele deu para ela? Um segredo que era de Deus e dele. Ele deu para ela. Ela não matou ele. Ela foi amarrando ele. Foi ou não foi? Ela foi enredando ele. Primeira vez que amarrou, ele ainda tinha força. E ele saiu daquilo. Quando ela amarrou de novo, ele tinha força. Mas chegou uma hora. Ele foi abrindo mão. Ele foi escancarando os seus segredos. Os segredos do Senhor. Salmos 24, se eu não me engano. Por ali. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. A este ele se dará a conhecer. Deus é um Deus que tem segredos, mas ele só conta para aqueles que são íntimos. Existem coisas na nossa vida que não mata instantaneamente, mas quando você vai deixando, presta atenção, quando você fica um dia sem orar, não é pecado. Tem gente que pensa que é pecado ficar um dia sem orar. Ô pastor, graças a Deus, agora eu estou mais aliviado. Que bom. Porque quando você está um dia sem orar, irmão, só você sabe. Ninguém sabe. Mas uma semana, a minha esposa e a minha filha já sabem que eu não estou orando. Depois de um mês, todo mundo está sabendo. Tem coisas que não são pecados, mas que vão despertando e vão fortalecendo a minha carne sobre aquilo. É como se ela acordasse. Por mais que ela acordou, mas ela ainda está sonolenta. Porque é a primeira vez. Mas aí eu dou mais algo para ela. Presta atenção. Se o jejum... Eu não quero ser extremista, tá? Por favor. Eu não quero ser extremista. Existe uma linha de equilíbrio. Você precisa entender que aquilo que mortifica, o contrário alimenta. Eu não quero ser extremista. Se o jejum mortifica a carne, comer alimenta. Então eu não como, pastor? Não, é aí que entra o equilíbrio.
Então, eu preciso, irmãos, dar para a carne só o que é necessário para ela estar de pé. Existem coisas na minha vida que eu não posso andar à mercê dela. Agora, além dessa esfera, existe um lugar pessoal, seu e Deus, que Ele vai pedir algo para você que Ele não vai pedir para mim. Que Ele vai pedir algo para mim que Ele não vai pedir para você. E aí nós precisamos respeitar, porque nem todo mundo anda no nível de consagração que você anda. E não quer dizer que ele está errado. Quer dizer que Deus pediu para ele aquilo. Irmãos, quando eu me casei, com 20 anos de idade, eu era loucamente apaixonado pelo Senhor. E entre dezenas ou centenas de presentes que nós ganhamos no nosso casamento, nós tínhamos um abajurzinho que nós ganhamos, que era do Paraguai, que você tocava nele, ele acendia uma fase da luz, você tocava nele, ele acendia outra, e a terceira era a fase mais forte, a próxima apagava. Mas nós morávamos numa casa no quintal da minha sogra de 2 cômodos. E a André ia trabalhar no outro dia cedo. Eu pegava o abajur, ia para a cozinha, colocava ele no chão, colocava a luzinha mais fraca. Eu dobrava o meu joelho e eu ficava ali até a madrugada. E eu trabalhava numa multinacional. Que era 7x2. E numa vez no mês era 7x3. Uma semana à noite, uma semana de manhã, uma semana à noite, uma semana de manhã, uma semana à tarde. Na semana da tarde eu parava na quinta, ficava sexta, sábado, domingo e voltava na segunda noite. Era um feriadão longo para nós. E eu dizia, Deus, eu quero mais tempo. Eu preciso de mais tempo para orar e me consagrar. Eu quero mais tempo. E eu busquei tanto aquilo, irmãos, que hoje eu tenho 24 horas por dia. Hoje eu não vou para empresa nenhuma trabalhar. Mas hoje eu sei que Ele me deu o que eu busquei. E por que Ele me deu o que eu busquei? Porque o pouco tempo que eu tinha, eu usava para Ele. Eu queria estar com Ele. Você nunca vai ter mais se você não sabe cuidar do pouco que tem. Isso serve para qualquer esfera da nossa vida. Às vezes, irmãos, não é só o cansaço que nos impede de orar. Às vezes não é só o apetite que nos impede de consagrar. É a falta de paixão. É a falta de desespero. É o anseio por querer algo maior. Eu andava da minha casa, irmãos, até o João 23, na Raposo Tavares. Dava mais ou menos 2 horas andando a pé para ir, 2 horas para voltar. Eu ia lá, ficava 2 horas orando. Então, o total dava 6 horas. E eu queria Deus. Eu queria Deus. Eu desejava Ele. E aquelas práticas, aquilo que eu queria, foi me empurrando para esse lugar. Então tem coisas que não é questão de ser certo ou errado, é questão do que, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar na sua vida. É claro que meu coração não era puro, e não vou dizer que hoje seja, mas hoje é mais puro do que era puro naquela época. E naquela época eu achava que ele era puro, o meu coração. Eu achava que eu estava buscando o Senhor por causa do Senhor, mas eu estava buscando o Senhor por causa do ministério. Eu queria ser usado, eu queria viajar, eu queria pregar, eu queria ir para as nações, e Deus tinha me dado uma palavra com 16 anos, eu tinha casado com 20, que ia me levar para as nações, eu achei que ele tinha falado com 16, com 20 já estava demorando. Já fazem 4. E eu estou com 46 e ainda não aconteceu. Então,
coisas que não é questão de ser certo ou de ser errado, é a questão de onde está o seu coração. Hoje eu percebo que o meu coração está mais puro do que naquela época, ainda que amanhã eu vou dizer que ele hoje não é tão puro. Mas hoje eu não busco ele por causa de ministério, por causa de agenda. Hoje eu busco ele por causa dele. Hoje eu quero ele. Eu quero me consagrar só por causa dele. Porque eu quero conhecer mais. Ministério é o que sai, é o que derrama da minha vida. Pregação é o que derrama da minha vida. Mas eu não estou buscando ele por causa de ministério. Eu já sonhei por anos ter a maior igreja da cidade. Depois eu descobri que isso é meninice. Dave Robertson teve 2 aviões. Ele usou os aviões até estragar. E ele falou que Deus deu 2 aviões para ele. E ele falou, quando a gente é criança, a gente pede avião para Deus e ele dá. Depois, quando a gente cresce, a gente não precisa mais de avião. Por quê? Porque é um lugar que a gente alcança. O que eu quero que você entenda nessa noite é que existe um lugar além do certo e do errado. Existe um lugar que você diz, eu não vou dar mais isso para minha carne. O dia, ou qualquer palpite que ela me der em relação a não me empurrar mais para Deus, eu não vou ouvi-la. Eu não vou dar para ela isso. Eu vou tirar dias para tomar café com a minha esposa, mas tem dia que eu vou tirar para tomar café com Deus. Tem dia que eu vou decidir comer com a minha família, mas tem dia que eu vou decidir me alimentar a sós da palavra dele com ele. Eu preciso definir na minha vida, irmãos, aonde eu quero chegar. Não é que eu vou usar Deus para isso, mas eu não posso dar para a minha carne, além do que é necessário. Abra comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Verso 16. Acharam? 5,16 de Gálatas. Diz assim, digo porém, andai no Espírito. Ó, veja que está conectado com Romanos 8,13. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí a gente pensa que concupiscência é desejos carnais. Isso também é concupiscência. Mas concupiscência é desejo, anelo, anseio. Também desejo pelo que é proibido, luxúria. Isso também está dentro da concupiscência, mas não é só por aquilo que é errado. Então, jamais satisfareis a concupiscência da carne, verso 17. Porque a carne milita. O que é militar? Ela luta, ela guerreia contra o Espírito. E o Espírito milita, guerreia contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Olhe para mim, antes da gente continuar. A tua carne nunca vai querer o que o Espírito quer. E o teu Espírito nunca vai querer o que a carne quer. A tua carne nunca vai querer o que o Espírito quer. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Desculpa. Porque são opostos. Ó, carne e Espírito são opostos. Norte e sul, 2 dimensões, 2 realidades. São opostos entre si, para que porventura não façais o que... Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existem coisas que não são pecado, mas a carne, ela sempre quer conforto, ela não quer desconforto. A carne sempre quer comer, ela não quer jejuar. Por isso que fazer dieta é difícil, irmão. Até fazer... Você já viu que toda dieta começa na segunda? E na terça ela acabou? Dieta é assim. Dia de dieta na segunda. E quando é que termina? Amanhã, na terça. Na terça eu não dei conta e eu fui para a galera. Isso é dieta? Eu só não posso esquecer que mesmo a dieta, quando eu entro em dieta, eu entrei numa lei de jejum, mesmo com o nome de dieta. Mesmo a dieta é uma lei de jejum, quando você se abstém da alimentação, de alguma forma você colocou a carne no estado de mortificação.
E muitas pessoas, por não entenderem isso, eu não vou entrar nesse assunto, entraram em dieta e se perderam no espírito de moralidade. É errado fazer dieta? Não, desde que você tenha ciência que você entrou numa lei de jejum. E sempre que você deseja mortificar a sua carne, você vai ter problema. Então, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Tem coisas que a tua carne vai querer que a princípio não é errada, mas à medida que você vai dando mais e mais e mais, ela vai se fortalecendo, ela vai se enrijecendo. E chega uma hora que você não entende porque você já não tem mais força para orar. Sabe, pastor, esses dias eu não tenho tido pico de vontade de ir para a igreja. O que você está fazendo de errado? É a primeira pergunta. Eu não estou fazendo nada de errado, pastor. Está tudo certo. Mas às vezes não é por algo errado que você está fazendo, é pelo excesso daquilo que você fez que não era errado. Nunca coloca a carne sobre cabresto. Kenneth Reagan, ele diz que nós deveríamos manter a nossa carne em jejum o tempo todo. Você fala, como? Sempre jejuando algo. Ele ensinava que melhor do que jejuar era manter a carne jejuada. Ou seja, essa semana você tira a semana inteira, mas não é televisão e Coca-Cola não, irmão. Nem celular. Apesar que celular acho que vale, pelo nível que está, acho que vale. Mas não é televisão não, irmão. É tipo assim, essa semana inteira eu não vou comer carne. Você manteve. Quando chegar no domingo, você entrega e fala, essa semana eu já estou entrando, não vou comer pão. Semana eu não vou comer arroz e feijão. Kenneth Reagan ensinava isso. Você acha errado? Não. É manter uma vida jejuada. É você não dar tudo. E sempre tirar algo que tem um peso para você. Isso é uma vida jejuada. Porque a princípio ele jejuava 3 dias. Sem comer e sem beber. E ele pregava de manhã, de tarde, de noite. E ele estava fraco quando chegava a noite. E Deus disse para ele, por que ao invés de você não jejuar 3 dias e permanecer fraco, pregando, orando pelos enfermos, por que você não traz sua carne jejuada? Tem livros dele que falam sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa manter a nossa carne sob cabresto. Vai chegar uma hora, às vezes chega a hora da nossa vida, chega momentos da nossa vida que a gente não sabe por que a gente não tem força por algo. E a gente procura um pecado e não acha. Por que não está tendo? Porque não tem em si um pecado agravante. O que tem foi alimento demais que foi dado para a carne. Deu algo para ela em excesso, que ela não poderia ter. Fortaleceu ela demais. Deu atenção demais, deu demais o que os seus olhos queriam ver. Começou uma série, a série tem 15, né, capítulo, como é que fala? Episódio. Irmão, todo dia sua mente fica louca. Eu caí nessa uma vez, não cai mais. Eu caí nessa uma vez, não cai mais não. Falei, não, sério, não pega eu mais não. Falei, pega eu não. Aí você fala, pastor, você está falando que é pecado? Não! Eu não estou falando que é pecado, irmãos. Eu estou falando que às vezes nós estamos dando para os nossos olhos coisas demais. E tem coisas que você só vai ver quando os teus olhos estiverem fechados. É por isso que quando Paulo se converteu, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele ficou cego 3 dias. Porque ele enxergava tanto o mundo, que ele precisava enxergar o outro mundo, que até então ele não via. Com os olhos fechados, e agora eu estou falando não simplesmente fechar os olhos, mas com os olhos do Espírito, você enxerga o que os teus olhos naturais nunca vão enxergar. Homens naturais enxergam coisas naturais. Homens espirituais enxergam coisas espirituais. Homens naturais se alimentam somente de coisas naturais. Homens espirituais se alimentam de coisas espirituais. Homens naturais só falam de coisas naturais. Homens espirituais falam de coisas espirituais. Isso não significa que a gente não pode tirar o momento de falar de coisas natural, mas tem gente que só fala de coisa natural. Por quê? Porque ele se inclinou para a carne. E ele propriamente não se inclinou para o adultério, para a prostituição. Ele não se inclinou para isso. Ele só foi dando para a carne.
ele só foi dando para a carne comida. Ele só foi dando para o corpo. Irmãos, você sabe como é que funciona o sono? O sono é o seguinte, quanto mais você dá, mais ele quer. Experimente isso para você ver. Irmãos, você dormiu 8 horas, você fala, cara, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Ele vai. Você acorda e fala, eu vou dormir mais um pouquinho. Ele vai. Você fala, rapaz, esse sono não acaba, é o Morfeu. Tem gente que pensa, assim, o Morfeu fica atrás da porta do quarto. O que é o Morfeu, pastor? É o deus do sono da mitologia grega. Ele fica atrás da porta, quando você passa, ele está na nuca. Aí você já cai. Irmão. Porque o sono, o corpo nunca está satisfeito, irmão. O corpo, ele quer mais comida. É por isso que o estômago, né? Ele vai esticando. Ele dilata. E se você for dar sono, irmão, se você for dormindo, pode dormir, irmão. Sempre, é bom dormir, dá 8 horas, daqui a pouco vira um koala, está dormindo 18 horas por dia. Quando acorda é para comer, porque o koala é assim, quando ele acorda é para comer. É 18 horas dormindo e 6 comendo. Eu não posso dar tudo que o meu corpo quer. Pastor, o senhor é contra orar de madrugada? Não, eu sou a favor. O que eu não gosto é do legalismo, que na madrugada a fila é menor. Isso me deixa na cara. Não tem filho, irmãos. Mas o que me procura na madrugada me acha. E às vezes, irmãos, você fala, hoje eu vou dormir menos. E eu vou dar para o Senhor uma parte que me custa. E a tua cara diz, não, mas está tão friozinho. Hoje não. Hoje não. E tem dia que você tem que tirar para dormir até as 9, 10 horas, irmão. Não tem problema nenhum. O problema é você dar em excesso. Então nós não estamos falando do que é pecado ou não. É que tem coisa que você vai dando e ela vai fortalecendo. Ela vai fortalecendo. Se você quer viver uma vida em Deus sobrenatural, você vai entender que jejum não é deixar de comer, que jejum é comer outro tipo de comida. Você vai entender que poucas vezes você vai ouvir o seu corpo em relação a algumas coisas, que às vezes cansado, você não deve dar descanso para ele naquele momento. Não, sem antes nós tirarmos 1 hora de jejum, de oração. Não, sem antes nós lermos a Bíblia. Não, mas eu estou com sono, como é que eu vou ler a Bíblia? Se eu for ler a Bíblia, eu vou dormir. Lê andando. Liga a luz. Irmãos, eu conheci um jovem há anos atrás. Ele acordava 4 horas da manhã. Ele acordava assim, amarrado no sono, mas ele queria orar. Ele ligava o chuveiro, ia tomar banho e ficava orando dentro do chuveiro. Ele queria orar. Tem coisas que eu não posso dar para o meu corpo. Eu não posso dar em excesso. Eu não posso dar tudo o que ele quer. E dar o que ele quer, às vezes, não quer dizer que é pecado. O problema é que quando nós damos demais, e aí, irmãos, nós nunca trazemos ele, nós nunca trazemos o corpo sobre um cabresto. Sabe o que você vai ter? O que todo mundo tem. Sabe o que você vai acessar? O que todo mundo acessa. Você sabe o que você vai ver? O que todo mundo vê. Quando perguntaram para o pastor David Young-Chu, um dos pastores dele perguntou para ele, por que o senhor tem tanta unção e a gente não tem? Por que o senhor tem tanta presença de Deus e a gente não tem? Ele perguntou para o pastor dele, o que é que você faz quando termina o culto, o que é que você vai fazer? Ele falou, a gente reúne os pastores e vai comer pizza. Ele falou, eu volto para casa orar. Aí eu te pergunto, sair para comer pizza é pecado? Não? Claro que não. Só que a questão, irmãos, não é sobre o que é pecado. É questão quando eu começo a dar demais aquilo que o meu corpo quer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tem coisa que não é questão de pecado, irmãos. Coisa que é questão de nós darmos demais. E
E aí fortalece o corpo, fortalece a mente, fortalece os olhos. Aí você passa a ver o que não deveria estar vendo, você passa a ouvir em excesso. Irmãos, tem hora que você não precisa ouvir ninguém. Você não precisa ouvir pastor Ricardo pregando, você precisa ouvir Luiz Hermínio, Luciano Subirá. Você não precisa ouvir ninguém pregando, você só precisa entrar para o quarto e ouvir Deus. Tem hora que você não precisa ouvir ninguém, tem hora que você não precisa colocar nenhuma música. Eu agora não vou ouvir nada, eu vou ficar quieto e vou ouvir o Senhor. E tem hora que é bom você ouvir uma boa mensagem. Dá para você entender? Tem coisa que não é questão de errado, irmãos. É questão que nós estamos entrando, nós estamos nivelando por baixo, nós estamos vivendo no básico do certo e do errado, do pode e não pode. E aí, irmãos, a gente vive também no básico. A gente vive naquilo que todo mundo vive. E eu não quero viver o que todo mundo vive. Não é que eu quero ser melhor do que ninguém, é que eu sei que tem mais. É quando a gente entra no rio de Ezequiel e tem água pelos tornozelos. E você diz, uau, que frescor, que delícia. Que gostoso está o meu tornozelo. E o rio está dizendo, está gostoso aí, mas se entrar para dentro tem mais. O cara que entrou e pisou nas águas, ele diz, uau, eu tenho todo o frescor que essa água pode me dar. E as águas dizem, eu só tenho o seu tornozelo. Olhe para mim, talvez você não vai entender o que eu vou falar agora. Mas Deus, talvez você não vai entender agora. Deus só tem de você o que você dá para Ele. Cantar que Ele é meu Senhor é fácil. Eu não estou dizendo que está errado cantar, não. A gente tem que cantar, nem que seja de uma forma profética. Mas Deus só tem de nós o que nós damos para Ele. Deus trabalha conosco com o tempo que nós damos para Ele. Deus quer levantar uma geração que ame Ele acima de todas as coisas. Porque a Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Por que está envolvido espiritual e corpo? Por que está envolvida a vida zoe, a vida psique e a vida bios? Porque todo o nosso corpo pode adorar ao Senhor, todo o nosso corpo pode se render ao Senhor, mas o nosso corpo milita contra o Espírito, mas quando eu governo sobre ele, pelo Espírito, eu digo para ele, se prostre. E não é se prostrar simplesmente porque eu aprendi isso segundo a religião que eu aprendi, porque de nada adianta o joelho prostrado e o coração altivo. Mas quando o meu coração está prostrado e o meu corpo está expressando, o meu corpo se rende. O que eu quero dizer é que não adianta dobrar o joelho se o seu coração está em pé. Mas quando o seu coração está prostrado e o seu corpo está sob governo, ele vai para o chão também. Quando existe uma fome pelas coisas dos céus, a primeira coisa que nós paramos é de comer a comida da terra, e a isso nós denominamos como jejum. Quando nós temos uma fome pelas coisas dos céus e não tem na terra, ministério não te dá o que os céus te dá, microfone, fama, seguidores não te dá. Quando você está com a fome de algo que a terra não tem, aí você para de comer a comida da terra. E a isso nós chamamos de jejum. Por que você não vai comer? Porque eu quero comer outro tipo de comida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem uma hora que a palavra começa a se tornar sua comida. E se a comida fortalece o seu corpo, traz proteína para os seus organismos, manda para todo o corpo as proteínas através da qual você se alimentou. Quando você começa a se alimentar da palavra, o organismo espiritual começa a mandar o teu corpo espiritual, a tua mente espiritual, tudo aquilo que só ela pode dar. Existe certo e errado? Existe. Mas existe um lugar muito além disso. Tem gente que tem o sonho de ser um pregador. Tem gente que tem o sonho de cantar. Tem gente que tem o sonho disso. Não. Tudo isso tem o seu lugar, eu não estou falando que está errado.
Mas que o nosso sonho seja, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos, que nasça em nós uma fome, que nós possamos entender que esse corpo é só para nós ficarmos na terra, que aquilo que nós vemos, que nós tocamos, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Não podemos mais, irmãos, dar para nosso corpo. Assim, hoje está tão frio, eu não vou para a igreja, é pecado. Se eu falasse que era pecado, eu estaria mentindo, irmão. Eu não posso dizer. Sabe o que eu acho pecado, irmão? É que você acha pecado. Desculpa. Não é pecado, mas sabe o que eu acho errado? É que você tem coragem de não ir para a igreja porque está frio. Mas não tem coragem de deixar de faltar do trabalho porque está chovendo. Por quê? Eu acabei de dizer que não é pecado não ir para o culto porque estava frio. Não é errado. Não é pecado. Mas você não acha... Você não acorda dizendo, acho que eu não vou trabalhar não, está muito frio hoje. Deus me livre. Se está muito frio ir para a igreja é fanatismo. Mas acordar para trabalhar no frio não é fanatismo, né? É ser trabalhador. Eu não estou falando de pecado, irmãos. Eu estou falando de coisas que você está dando para a carne que você não deveria dar para ela. E que você não diz para ela para trabalhar, você não acha, você não reclama desse tanto. Você acha ruim, mas levanta, né? Então é o seguinte, vá para o banho. Vá se arrumar e nós vamos para o culto daqui a pouco. A carne, não, vá tomar banho, já mandei você tomar banho. Pastor, mas o senhor está mandando quem? Eu mesmo. Como é que você faz para o seu filho? Vai para o banheiro. Como é que você faz com você mesmo? Vamos, bora. Vamos, tira essa roupa, vai tomar banho. Fale com você mesmo e diga para você, você não tem mais direito a isso aqui. Você não vai comer mais o que você quer. Você não vai ver mais o que você quer. Pelo Espírito, eu vou reinar sobre a minha carne. Porque se você não reinar sobre você, você não vai reinar sobre nada, nem ninguém. Ainda que não fomos chamados para reinar sobre ninguém. Se não vencermos a nós mesmos, irmãos, presta atenção. Se a gente não reina, não governa o que entra, o que sai é que a gente não vai governar mesmo. Tem coisas, irmãos, que a gente vai alcançando dimensões pela prática. Tanto o Paulinho quanto eu, a gente gosta de correr. A gente corre porque a gente gosta. Tem gente que diz que não gosta. Nós gostamos de correr. E a gente vai entendendo, irmãos, que a gente vai melhorando o tempo. E a gente não corre para vencer os outros. A gente corre para vencer a gente mesmo. E aquilo que o nosso corpo não fazia lá atrás, você com a língua para o lado de fora fazia 1 quilômetro, 1 km em 6h30. Você começa a baixar para 5h20, 5h15. Você fala, nunca eu achei que eu ia fazer. Mas você foi praticando, o seu pulmão dilatou, a sua musculatura fortaleceu, a sua mente foi trabalhada e daqui a pouco você está atingindo uma esfera que você não imaginava. É assim que acontece com a nossa vida. Você colocou o seu corpo para correr e aí você tem micro lesões. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você sabia que quando você corre, você tem micro lesões, quando você está fazendo musculação, você tem micro lesões nos seus músculos, você fica dolorido, aí você chega em casa e vai tomar um Dorflex. Tudo errado, mas eu estava com dor, é aquela dor que vai dar musculatura. Aquilo é uma inflamação muscular. Está te incomodando, mas que vai dar músculo e resistência. Aí você chega em casa, nossa, estou todo dolorido, vou tomar um Dorflex. Você não entendeu nada. É a inflamação que vai trazer musculatura. Significa, sabe o quê? É dor. Eu falo para André, a gente que corre tem dor todo dia. Não é dor de uma lesão, a gente tem dor todo dia. Não, eu estava no meu quarto agora à tarde e foi dando 4 e pouco. Eu falei, gente, eu não quero correr hoje. Está frio demais.
correr 7 quilômetros. Eu venci eu mesmo. São as inflamações que vai trazer resistência para a sua vida espiritual. O que o Senhor quer dizer é que tem coisa que você vai fazer que vai doer. Você vai jejuar, vai doer. Você vai acordar de madrugada, vai doer. O que é isso, pastor? Isso são as inflamações que estão fortalecendo você para algo maior. Eu quero estar inflamado. Eu quero estar inflamado por Ele a cada dia. Eu quero que o meu coração todo dia queime pela presença dEle. Eu quero amá-lo mais do que o ministério. Eu quero amá-lo mais do que qualquer viagem. Eu quero amá-lo mais do que qualquer coisa. Eu quero amar Ele mais do que qualquer outra coisa. E se tem uma coisa na minha vida, irmãos, isso eu vou falar, que nunca apagou, foi a paixão pela presença dEle. Teve momento que abaixou o combustível, mas não demorou muito, eu enchi o tanque. Tem algo que queima no meu coração, que é a presença dEle, que é maior do que tudo. Você pode conversar com a minha esposa, você pode conversar com a minha filha, e elas vão falar de mim. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o melhor bem que eu alcancei na minha vida. Ele é o lugar mais precioso que eu já entrei. O Espírito Santo é o amigo que eu nunca tive. Senhor. Você pode decidir algo. Essa decisão é do momento, mas você tem que dar continuidade e dizer: eu não vou dar mais para os meus olhos, além do que ele precisa ver. Eu não vou dar para a minha carne, além do que ela precisa comer. Eu não vou dar para o meu corpo, além do que ele precisa descansar. Eu vou te buscar, Senhor. Eu vou te perseguir. O Senhor deu a vida por mim. Agora eu quero dar minha vida por ti. O Senhor morreu por mim. Agora eu quero morrer por ti. Vamos. Agora não tem nada errado você ficar sentado, em pé, ajoelhado. Você só precisa escolher como você quer ficar. Você pode ficar sentado, em pé, ajoelhado, não tem erro nenhum. Decida no seu coração e não pelo seu corpo agora. Estou apaixonado. Perdidamente apaixonado por ti. Estou apaixonado. Perdidamente apaixonado por ti. A ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar para declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado.
por ti, Senhor. Sou apaixonado. Perdidamente apaixonado por ti. Estou apaixonado. Perdidamente apaixonado por ti, a ponto de te buscar em todo lugar. Estou. Diga, eu quero te encontrar pra declarar o meu amor e dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. A ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar. O meu amor e dizer que sou apaixonado por ti, Senhor. A ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar pra declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. Tem coisas que nós estamos fazendo que não é questão de ser pecado, não é. É questão que está fortalecendo a carne, que está fortalecendo a alma, e aí nós não estamos degustando, nós não estamos desfrutando do poder do Espírito, nós não estamos desfrutando da presença de Deus. Ei, continue andando no rio de Ezequiel, deixa as águas subirem, para os joelhos, deixa as águas subirem para os lombos, e vai chegar uma hora que não vai dar mais pé, só nado. É quando você perde toda a segurança na terra e você é levado pelas águas do Espírito. Eu declaro um povo que vai ser levado pelas correntes do Espírito. Você pode fazer uma oração nessa noite, só você e ele, e dizer: Senhor, eu quero mais fome, eu quero mais sede, eu quero ser atraído por mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Vamos.
declaro que você não vai conseguir ficar mais nenhum dia sem meditar na palavra, sem orar, porque isso vai ser sua prioridade. Eu declaro que você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo como você nunca ouviu. Ele vai se tornar tão real e cada dia mais real, mais real. Ele vai ser seu melhor amigo. Ele vai te conduzir em cada decisão. Oh, Espírito Santo, eu quero isso. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que também querem. Não é uma questão de pecados tenebrosos. É questão de estarmos dando para a carne além do que ela deveria receber. Estamos dando para o corpo além do que ele deveria receber. Mas eu declaro, Senhor, que pelo Espírito nós vamos mortificar a nossa carne, as nossas vontades que não são pecaminosas, mas que estão em excessos, estão vivendo em realces. Eu declaro um povo, Senhor, que vai se inclinar para o Espírito, que vai se inclinar para o Espírito, Senhor. Homens, mulheres, jovens e crianças que vão viver experiências sobrenaturais, que vão viver, Senhor, eu declaro visões, sonhos, profecias. Eu declaro, Senhor, dons que vão se manifestar de cura, palavras de conhecimento, profecias, interpretação de línguas, variedade de línguas, dom de exortação. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a música apagar, quando a música calar, quando a música calar, quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. você. Quando a luz se apagar, Quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você. 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 só quero você, só quero você, Eu só quero você. Só. Declare isso, vamos. Declare isso, vamos. só quero você, só quero você, quero você, Quero você. só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar,
Quando a música calar, quando o mover passar, Eu só quero você. Só quero você. quando a luz Se apagar, oh, quando a música calar, quando o o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, eu só quero você. Eu só quero você, só quero você. só quero você, eu Só quero você. só quero você, só quero você, só quero você, Se coloque de pé. Pode deixar a luz assim por enquanto. Se coloque de pé. Irmãos, você sabe qual é um texto que mexe muito comigo? Foi quando Deus estava confrontando o sacerdote Eli por causa dos seus filhos. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli foi confrontado porque Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Nunca dê para ninguém mais do que é dado a ele. Nunca dê atenção para ninguém mais do que é dado a ele. Dê atenção para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. É necessário que a família tenha atenção, mas nunca dê mais atenção, porque a atenção que você dá para eles, que primeiro não foi dado a Deus, não vai refletir Deus no meio deles. Às vezes nós damos tempo para tudo, irmãos, tempo para tudo, mas não damos a melhor parte do tempo para ele. Deixa eu te falar, tudo vai passar, irmãos, e no final a luz vai se apagar, e só vai ficar você e ele. Vai passar tudo, ministério, vai passar tudo, tudo vai passar. No final, irmãos, eu tenho para mim, que nós não vamos conhecer ninguém lá. É para mim, que eu tenho para mim isso. Mas ele nós vamos conhecer. Que o Senhor nos desperte para isso, irmãos.